Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando a Economia 4.0 deste sábado, 9 de agosto. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral, Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fê-Comércio, a força do sistema solado, Teg Banrisul Velo, com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E um manifesto em defesa da indústria petroquímica nacional, em especial do polo petroquímico de Triunfo, que é uma ameaça, que é ameaçado hoje pelas importações que entram pela Zona Franca de Manaus, com valores até 40% abaixo do praticado pelo setor nacional. Esse foi um principal ponto da iniciativa promovida pela Prefeitura de Triunfo e pela Associação Brasileira da Indústria Química. Conforme dados do setor, no ano passado foram importados 1,9 milhão de toneladas de produtos químicos para uma capacidade máxima de produção do setor de 2 milhões de toneladas. Dados apontam que são mais de 7 mil empregos diretos no polo petroquímico que passam a ser ameaçados. Em termos de arrecadação de impostos, mais de 90% do recolhimento de tributos da cidade de Triunfo dependem da atividade do polo. Com a gente hoje no Economia 4.0, o Rogério Antônio Pizeta, secretário da Fazenda de Triunfo. Secretário Rogério, bom dia. Bom dia, Almir Freitas, bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio Guaíba, né? É um prazer se fazer presente aqui nessa conversa de bate-papo aqui na Economia 4.0, tá, do seu Almir. Estamos à disposição aqui para ver o que a gente consegue passar e transmitir para esses ouvintes da rádio, da atual situação, né, perspectiva de futuro com relação à indústria química e petroquímica instalada no estado, mais propriamente em Triunfo, né? Pois, secretário, eu estive presente no evento onde foi exposta esse cenário e me chamou muita atenção o impacto que isso terá sobre as finanças do município e do estado, por consequência, né? O Almir, é uma situação bem preocupante e alarmante, né, de todas as ordens, né, quando se trata em função do polo petroquímico e quando se tem um município, né, que hoje, só para nós contextualizar, tem 271 anos, né? Ele teve lá no início da colonização do Rio Grande do Sul, né, colonização portuguesa, e ele tinha uma economia voltada à pecuária, ao leite, uma economia bem à agricultura. E aí que se adventa a instalação do polo petroquímico, que se iniciou lá no ano de 73, se consolidou em 82, e ele operou por 43 anos, com um crescimento e uma estabilidade. E a partir agora desses últimos anos aqui se tem notado a questão do crescimento até do polo petroquímico e depois até da aquisição pela Braskem, pelo grupo Braskem da Odebrecht, dessas unidades que era uma estatal, se vem notando agora assim que a situação econômica tanto do Brasil, com relação aos petroquímicos, com relação ao Estado e à produção, ela vem de ano a ano caindo a produção. E aí se entendeu, se começou a discutir o que se fez, aí se foi ao polo petroquímico, eles vieram até nós, e aí começou a se tratar de um processo longo passado, da implantação da planta verde, de novas tecnologias, e a partir dali parece que deu uma sustentabilidade melhor do polo. Mas com o advento depois da globalização do comércio no mundo e as políticas atreladas aos governos internacionais do próprio Brasil, aí se perdeu a linha, eu acho assim, de protecionismo dessa indústria brasileira.
e começou a entrar importados de todas as ordens, prontos e pré-fabricados, e produtos de todos os níveis, só que agora chegou numa situação tão caótica, tão crítica, que a gente não vê outra solução do município de pegar e tentar, junto com a Câmara de Deputados, que façam leis que protejam alguma coisa a nossa indústria petroquímica e química no Brasil, né? Com todos também auxiliem nesse contexto, porque a entrada de produtos que vêm do estrangeiro, em exportação, pelas zonas francas de Manaus, o modelo que, ao meu ver, já é obsoleto no mundo. Eu não vejo isso que se produz toda uma região, uma economia que afete todo o resto do Brasil e lá seja protegido, e não tem um descontrole do próprio governo federal, que ele teria que regrar e controlar essa entrada desse produto, né? Sim. Então é bem visto, como tu falaste aqui, tem entrado produtos polipropileno e etileno, que são os principais produtos de fabricação do polo, nas quantidades da capacidade instalada no polo petroquímico de Triunfo. Então, tudo que entrou no ano passado no Brasil é quase igual ou maior que a capacidade instalada do polo petroquímico, né? Exato. E sem tributação, que é o pior, né? Sem taxas, e trazendo grandes problemas, né? De economia, financeira, e até que esse produto, assim, eu não sei qual é o controle que tem químico nesse produto, como é que vem, como é que é processado, e gerando também parte desse produto, claro, traz problemas ambientais que ficam jogados depois pela transformação, mas não teve um custo social e financeiro que suporte depois para poder controlar todo esse produto, porque não teve nenhuma entrada de recurso, um financiamento através do tributo que dê suporte a isso, né? Exato. O setor, com esse cenário, o setor está pedindo aí a aprovação de um programa especial de sustentabilidade da indústria química, que é o PRESIQ, a manutenção da tarifa de 20% na importação de resinas termoplásticas e outros derivados, assim como a aplicação de medidas antidumping para resinas polietileno e polipropileno importados. Mas para o município de Triunfo, o que significa qualquer abalo na arrecadação do polo petroquímico? Quanto é que isso representa financeiramente, né? Pois olha, sabe que nosso município aqui, ele faz parte da região metropolitana, não é um município populoso. Hoje ele gira em torno de 28 mil pessoas hoje, tá? Esse município. Uhum. Tem um salário médio mensal de trabalhadores na faixa de 4,4 salários mínimos, em torno de R$6.600, né? Sim. E com metade, em torno de 53% dessa população tem ocupação. Mas tem a outra parte que compõe esses 53%, que tem uma renda mensal per capita na ordem de meio salário mínimo. Então, isso representa quase 8 mil pessoas que ganham meio salário mínimo na renda per capita. Então, 31% da população. E se olhar para um todo, é um município que se diz que é um município rico, mas é uma população pobre. Ela não é uma população que não reflete toda aquela estrutura e investimento e crescimento e venda que tinha o polo petroquímico, não reflete diretamente com a economia da população da cidade. Sim. Tá? Porque o tipo de indústria, ela produz muito, ela gera muitos recursos para o Estado, mas a capacidade dela de instalação, né, o conhecimento, porque é uma área muito complexa. Então, vem gente de todas as regiões, né, Grande Porto Alegre, uma massa grande de pessoas, de especialistas, né, de operador de petroquímica. A petroquímica não é uma indústria simples. Tu não desliga ela hoje e liga amanhã. É um processo longo de desligar, sob pena de nunca mais funcionar. E porque ela trabalha com pressão de gás, com pressão com produtos que a temperatura normal explodiriam, entrariam em combustão, né? Então, é um sério de controle. E tudo isso somado, né, demanda muito custo operacional disso. E esse custo operacional, a empresa contrata, ela tem que manter vários contratos, a empresa terceiriza muita coisa, essas empresas. Então, esses contratos todos somados hoje geravam em torno de 100 milhões mês. E isso traz um retorno financeiro para o município através do ISS. Sim. E, por outro lado, ele produz esses produtos, a produção desse produto, que ele chega, que antigamente a Petrobras já também ele fornecia nafta. Hoje a Braskem compra essa nafta
ela importa e vende navios e atraca aqui no porto do Polo Petroquímico, tem um porto no Polo Petroquímico. E ele vende esse produto, ele entra a preço de dólar comprado. Sim. E ele é transformado e é vendido a reais. Então, toda vez que esse produto ele não consegue ser jogado ao mercado, ele vem para o estoque ou reduz a produção. Isso, consequentemente, cai a arrecadação dos tributos. Diretamente para nós é o ISSQN, que é na ordem de 5% sobre o valor do total dos contratos, que se gera aí em torno de 4 a 5 milhões mês. Quando estava no ordem de 5, aí tem mais as ampliações, as reformas e manutenções que são necessárias no polo. Então, ampliam mais essa arrecadação, chegando à ordem de 6 milhões no mês. 6 milhões é parte da cadeia 6 de milhões financiamento das ações públicas, né? Assim como o retorno do ICMS, que vai para o governo do Estado. E parte desse recurso volta para o município, né? Também pela distribuição do ICMS da quarta parte. Então, somando todas as questões que envolvem isso aí, o município tem um orçamento que no período desse período de 40 anos, ele foi crescendo o orçamento e foi crescendo as responsabilidades também, quanto à implantação na educação, na saúde, na assistência social, na agricultura. Em todas as áreas ele foi demandando mais ofertas de trabalhos e incentivo a esses serviços, né? E principalmente na área da saúde também, que o município assumiu uma parte, ela tinha o compromisso constitucional de atender a atenção básica, mas ele assumiu também parte da média complexidade. E boa parte, a questão do hospital também, ele tem um aporte financeiro mensal que gerava em torno de 12 milhões ano, e hoje ele está conseguindo aportar somente 8 milhões, mas é uma coisa necessária na cidade, né? E somado tudo isso, tem o sistema educacional, tem uma série de questões que foram, e problemas sociais, que entraram e ficaram para triunfo. E quando da instalação do polo petroquímico e até pela perspectiva de emprego, muitas pessoas vêm para a região de Triunfo, vêm para esse Triunfo e em busca a busca desses benefícios. Então, essa busca de benefícios tem um custo. Claro, tem um custo para o município. Claro, e esse custo é suportado o quê? Pelas transferências que vêm do polo petroquímico. Então, a nossa receita principal hoje é voltada ao polo petroquímico. Então, seria o ICMS e o ISSQN. As outras transferências que vêm constitucionais são vinculadas, tá? Que a gente não consegue trabalhar esses programas mais especificamente, tá? Mas então, ou seja, a gente tem aí programas e benefícios oferecidos pela prefeitura que passam a ser ameaçados, como a área de saúde e educação, né? O que representa o recolhimento de tributos no bolo total da cidade, o polo petroquímico? Olha, na arrecadação, quando eu falo para o senhor, na arrecadação, Almir, na arrecadação dos tributos diretos hoje, que o município ele gerencia, ele consegue administrar, na ordem de 90%. Ou seja, é isso que está ameaçado. Isso que está ameaçado. E isso em números é quanto, secretário? O que é o 90% e quanto em milhões? Olha, nós falamos hoje na ordem de mais de 50 milhões de ISS e mais uns 100 milhões na ordem 100 milhões de ICMS de retorno, né? Uhum. O ano passado, o município já teve uma queda acentuada em relação a 2024 para 2025, na ordem de 33% a menos na arrecadação de ICMS, na distribuição do bolo do ICMS. Em função do quê? Da baixa produtividade do polo petroquímico. Porque cada vez que nós reduzimos a nossa capacidade de produção ou de colocar no mercado, e os outros municípios do estado conseguem manter sua capacidade de produção, quando for fazer a distribuição, o nosso percentual diminui. E nosso percentual caiu de 2024 para 2025, ele caiu 33% no valor do índice. Isso impactou diretamente em relação à distribuição do ICM. A previsão do que nós arrecadamos para 2024 e o que será arrecadado em 2025, em 40 milhões. E se agora à frente o polo reduzir mais sua capacidade de colocar produtos no mercado e cair suas vendas, para 2026 a projeção é de uma queda mais acentuada, em cima do que já estava ruim. Então, mesmo assim, hoje o município ele arrecadou nesse primeiro semestre
15 milhões a menos do previsto. Uhum. E 15 milhões para o município, ele impacta muito o caixa financeiramente o município. Sim. Porque ele tem uma conta que veio de 2024, 40 milhões a menos de arrecadação. Mas acontece que, num todo, o município não consegue diminuir serviços à população de imediato. É uma coisa que instituiu um programa, colocou, está formado, tem um sistema educacional, um sistema de saúde funcionando, só que quando começa a tirar da população essas pessoas, tirar os serviços, as pessoas não entendem essa solução e aí nós não temos a quem recorrer, porque o Estado, por si só, ele não consegue suportar e aportar recursos nessas condições. E a população começa a adoecer. E aí não se tem que se fazer, então, o município entra numa ciranda de endividamento, que ele mantém o serviço, mas não consegue honrar todos os compromissos à frente. Então, ele consegue pagar os fornecedores, vai pagando folha de pagamento, mas às vezes chega lá nas questões que são obrigações patronais, que é as vinculações com o Fundo de Previdência, ou com o próprio INSS, ou precatórios, ele não consegue cumprir os prazos e fazer os pagamentos. Isso vai gerando um déficit orçamentário. A gente já vai tem atrasando datas da programação de pagamento. Isso. Secretário, a gente já tem algum projeto que o senhor diria assim, esse projeto já engavetamos porque não vai dar? O que o prefeito até discutiu com os secretários e colocou, o prefeito Marcelo colocou para os secretários, o controle e a redução de gastos, por enquanto. Então, se tem se reduzido ao máximo, se readequado todas as questões dos programas do Estado, tanto na agricultura. Nós temos 11 ilhas no município que produzem isso. Essas ilhas são assistidas por balsas que são financiadas pelo poder público. Nós tínhamos 5 balsas trabalhando para atravessar esses produtos agricultores. Hoje o município mantém 2. É precária a situação, porque quando chega tem a safra, tem uma série de coisas, então o impacto de toda essa enchente. Essas ilhas foram lavadas, as pessoas perderam produções todas, que estão de milho, de arroz, então agora estão refazendo, então precisa levar equipamento, plantar, organizar, porque é parte da produção primária. Nossa produção primária de 2020 para 2024 cresceu 93%. Então, existe um aporte. O que não representa para nós aqui é a questão da indústria que está caindo. O comércio cresceu, os serviços cresceram, a produção primária cresceu e a indústria, como o maior peso de todas elas, puxou para trás toda essa economia. Então, esses programas, hoje, eles vêm sendo reduzidos, né? Outros programas, nós não estamos parando ainda, estamos só diminuindo a capacidade do município de ofertar esses serviços, claro que vai começar a gerar filas no atendimento, nas especialidades, né? Que hoje o município tem 10 especialidades que ele dá suporte, e umas contratadas e outras dentro das próprias unidades de saúde. E a questão do transporte escolar, nosso município tem 1.000 quilômetros de estradas, e esses 1.000 quilômetros de estrada aí hoje nós temos 84 linhas puxando estudantes, né, de todas as áreas para dentro desse sistema educacional municipal. E, secretário... E também atende o sistema de ensino médio, que é precário, que seria a responsabilidade do Estado, muito precário. Então, o município aporta com mais 3 escolas grandes, né, para manter esse sistema educacional do segundo grau, que a partir de agora foi já implementado que esse ano não esteve mais o segundo grau aberto, turmas do segundo grau, para primeiro ano, e a partir do ano que vem, sucessivamente, até cessar e o município passar todo para o Estado, porque ele não tem capacidade de gerenciar mais um custo de mais de 8 milhões só com folha de pagamento desses professores, né, ano. E secretário, ao que tudo indica, pelo menos é essa sinalização, o Congresso Nacional deve votar ainda em agosto o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIQ, e isso resolveria em parte a situação do setor petroquímico. Há alguma outra ação que, junto com o setor, a Prefeitura esteja fazendo? Não, as ações da Prefeitura e do município, né, assim como das próprias empresas, né, elas são limitadas, né, no contexto, primeiro, no contexto da aprovação do projeto. Existe a pressão técnica junto aos deputados, né, para aprovação desse projeto de lei de incentivo,
Isso é claro, isso estancaria todo aquele processo todo e daria uma sobrevida às empresas do risco petroquímico, do química e petroquímica no Brasil, né? Uhum. Porque esse problema que nós estamos falando sobre Triunfo, mas tem outros municípios também lá na Bahia que estão de igual sofrendo as consequências, né? Sim. E a consequência maior de tudo isso seria ainda a hibernação de parte da planta do polo petroquímico, que geraria um problema mais grave ainda para a nossa região, né? E Estado, né? Que se o Estado participa com 75% de todo o ICM gerado lá, e os outros 25% distribuído para os municípios, os demais 497 municípios do Estado, né? Isso impacta, claro, na receita do Estado. Que nós estamos falando, isso aí na ordem de receita do polo petroquímico só do ICM, na ordem de mais de R$1 bilhão ano, né? Ela chegou a recolher 2 bilhões anos. Então, isso é uma participação bem efetiva, na ordem de 3% a 4% de todo o ICM do Estado. A empresa participa, direto e indiretamente, porque nós estamos falando de 27 mil empregos atrelados ao polo petroquímico, né, direto. Então, quanto a indústria será afetada? O que será do processo à frente depois? Como é que esse produto vai continuar entrando no Brasil? E, claro, parte dessas indústrias estão se beneficiando a esse custo menor, mas ao longo prazo isso aí terão problemas gravíssimos, né? No próprio, falo assim, na própria indústria, no chão, no reflexo da cidade, na construção da cidade. Porque o município terá um impacto muito grande sobre isso. Porque o desabastecimento, a perda de emprego lá pela baixa produção, você tira a produção, não tem por que a empresa manter esse trabalhador, porque hoje a Braskem trabalha com um déficit orçamento financeiro anual. Eu não sei o volume estimado, mas passa de quase R$1 bilhão estimado de déficit para esses trabalhadores. Então, se ele não recuperar essa capacidade financeira, ele vai dispensar. E isso vai gerar um desabastecimento financeiro de toda a população que trabalha no polo. Consequentemente, reflete no comércio, na indústria, na prestação de serviços de todos esses municípios. Então, é uma cadeia. E com isso, reflete também no governo do Estado, nas políticas públicas, porque indiretamente quem financia todas essas políticas públicas é o comércio, a prestação de serviços e a indústria, que tem o maior peso. O governo é o gerenciador desse recurso e ele transfere depois à população através desse recurso que são pagos pelas empresas. Se as empresas deixarem de produzir ou cair a produção dela, automaticamente os municípios não vão ter capacidade de gerenciar e enviar e manter todos esses serviços que ele já ofertou ao longo dos anos, né? E não só Triunfo, toda uma região. Triunfo hoje, como falei, ele teria que ter em torno de 28 mil cadastros na saúde. Nossos cadastros chegaram quase a 40 mil. E aí vamos olhar o que acontece. As pessoas vêm buscar atendimento em Triunfo, as pessoas vêm fazer consulta de toda a região. E o município, ao longo dos anos, não vem se negado, e até não tem porquê, porque hoje o modelo de saúde do Brasil ela é SUS, né? É Sistema Único de Saúde, então, para o atendimento. Então, tudo isso vai impactar diretamente a todos nós, né? A população, principalmente de Triunfo, as questões, né, que envolvem. Então, o impacto para nós, hoje, que a indústria tem hoje uma retração, né, de 2000 até 2024, na ordem de 26%, a produção a menos, um quarto a menos, isso está refletindo diretamente nas ações que envolvem as políticas públicas, né, nos municípios. Exato. Guaibeiros, estamos chegando ao final do Economia 4.0 deste sábado, 9 de agosto. Eu queria agradecer muito o secretário da Fazenda de Triunfo, Rogério Antônio Pizeta, que fez um relato aí bastante preocupante para nós sobre a situação de arrecadação do município como consequência da crise que vive o setor do petroquímico ali do polo. Secretário, muito obrigado, hein? Almir, muito obrigado pela sua vossa atenção, tá? E estamos à disposição aqui para esclarecimentos, se o pessoal quiser alguns dados mais precisos, nós temos aqui dentro do limite da nossa capacidade do município aqui de transmitir, conversar, e estamos abertos ao diálogo para auxiliar em um todo. Tá certo.
Guaibeiros, o programa Economia 4.0 oferecimento Fecomércio, a força do sistema solar do Tec Banrisul Velo e com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana, especialmente aos pais que convivam com seus filhos aí em momentos agradáveis e alegres neste final de semana. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.